Galera, acompanha futebol comigo, beleza? Meu nome é Valmir Ferreira, esse canal Futebol trazer algumas notícias aqui, embora não tenha nenhuma notícia clara ainda do Vasco da Gama. É, Pelo menos trazer aqui a fala do Diniz, né, que tá bastante pressionado, bastante cobrado. Também aqui a fala do Léo Jardim depois do jogo de ontem, mas a do Léo Jardim, vou ser bem sincero, tanto a do Léo Jardim quanto a do Diniz é mais do mesmo, né, cara? É sempre aquelas respostas protocolar, né? Aquelas respostas já, enfim, mas não é mais, caso você não tenha visto em nenhum outro canal, acompanha aqui comigo, beleza? Bora pro vídeo. Antes de deixar aqui, né, a fala aí na tela para vocês do Diniz e também do Léo Jardim, né? Léo Jardim falando um pouquinho ali do sentimento dos jogadores e o Diniz falando ali a respeito sobre esses momentos, essas 5 derrotas, né? E tudo mais, enfim, o Diniz até se prolongou um pouco. O Vasco ontem perdeu mais uma, foi o seu quinto jogo seguido, né? Sua quinta derrota seguida. 13º colocado, pode ser ultrapassado na tabela. Tem 2 jogos importantíssimos hoje que com certeza a gente vai ficar de olho. Que é o jogo entre Internacional e Santos. E sinceramente eu já nem sei qual é melhor, se é o Santos vencer, se é o Internacional vencer, nem sei, cara. Eu sei que o jogo contra o Internacional na sexta-feira e também o jogo contra o Mirassol devem e merecem ser tratados por esse grupo aí como uma final, ainda que eles já tenham largado o campeonato de mão há bastante tempo, né? Aí tem pessoas falando assim, de repente o foco deles é a Copa do Brasil. Cara, que adianta? Vamos ser sinceros, do que adianta você chegar a uma final de Copa do Brasil ou você jogar uma semifinal de Copa do Brasil se seu time vai ser rebaixado? Não adianta de nada. Então, pra mim não adianta de nada, tá bom? E, cara, essas 5 derrotas foi uma pior do que a outra, uma mais vexatória do que a outra, 11 gols sofridos, 1 gol marcado. O Vasco ontem, durante 90 minutos, deu um chute no gol, um mísero chute no gol, e foi mais do mesmo, né? E, cara, assim, sendo bem sincero, a gente tá preocupado, mas o Vasco continua dependendo só de si, vale a pena a gente lembrar isso aqui, né? Embora contar com esse grupo é bastante delicado. E eu também já fazer uma pergunta aqui pra vocês, né? O que você imagina, o que você espera? Qual medida você tomaria mais radical referente a essas últimas 3 rodadas e pensando já na próxima temporada? Você acha que tem que tirar o Diniz? Eu acho que nem tudo é culpa do treinador, acho que os jogadores também precisam ser cobrados, né? E mais assim, se continuaria com o Diniz, você acha que os jogadores fica com o Diniz, mas manda parte desses jogadores embora, porque as notícias que circulam é que o elenco tá rachado, isso e aquilo, embora o Diniz fale que não é assim, ele não vai falar, obviamente, né, porque, como eu disse, as respostas têm que ser protocolar, como sempre. Mas lembrando, pra mim é 50% ali do Diniz, 50% do grupo, né, e 50% também da diretoria, que na minha visão tem que ser mais pulso firme. Tem que ser mais pulso firme, tem que deixar essa questão de amizades de lado, né? E, cara, como eu sempre falo aqui nos vídeos, né, cara? Eu quero o que é melhor para o Vasco da Gama. O meu compromisso, o meu comprometimento é com o meu clube de coração, Vasco da Gama. Beleza? Então, assim, eu acho que as pessoas que estão frente do Vasco têm que pensar nisso. Se ainda mais o Pedrinho, que o trabalho dele é muito dividido, né? Umas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Eu acho que ele, como eu disse, na minha opinião, é muito dividido. Acho que ele tinha que ser mais pulso firme nesse critério, porque, cara, a amizade, ainda mais no futebol profissional, é muito delicado, né? Então, ou seja, ver o que é melhor para o Vasco da Gama, sabe? Então, assim, eu acho que tem que, na hora de realmente ser pulso firme, tem que deixar o que acha que é melhor ou não para o jogador de lado e pensar no que é melhor para o Vasco. Lembrando, claro, tudo sempre dentro ali do compromisso, do comprometimento, porque o Vasco faz a parte dele, o Vasco paga em dia, o Vasco oferece as melhores condições possíveis ainda dada aos padrões do Vasco da Gama. Pô, o Vasco injetou um dinheiro esses dias aí, em CT, 30 milhões, eu acho, ou mais. O Vasco, pô, trouxe equipamentos lá de fora para poder melhorar a performance do atleta. O Vasco sempre é os melhores voos, os melhores hotéis, o Vasco pagando em dia e tudo mais. Então, tipo, não tá faltando o quê? O Vasco trocou o gramado de São Januário agora, eles vão jogar sexta-feira num tapetinho, que esse futebolzinho deles aí, vão jogar num tapete lindo agora, que o Vasco trocou todo o gramado de São Januário. Então, ou seja, tá faltando o quê? O que tá faltando, na minha visão, é mais responsabilidade desses jogadores. Eles precisam ser responsabilizados, sabe? E eu sei que correr, entregar, mas falta profissionalismo, né? Falta jogar futebol. Porque, cara, tem que jogar, o campeonato continua, tem mais 3 rodadas, não tinha necessidade de estar passando por tudo isso nessa altura do campeonato. Os próprios poderiam ter deixado eles mesmos sem esse fardo em cima deles, né? Que agora tem que ficar aqui fazendo conta matemática. Que se o Internacional vencer, que se o Santos vencer, porque o Ceará, porque não sei o que, entendeu? Sabe? Então, assim, é isso, tá? E agora eu vou deixar aí a fala do Diniz, do Léo Jardim também.
e já pensando bastante no que vai ser esse jogo de sexta-feira, cara, e sinceramente é preocupante, mas eu acredito e tenho fé que o Vasco não vai ser rebaixado, mas eu fico muito triste porque é mais um ano que a gente bom, passa perrengue, cara. Cara, boa noite. Derrota muito doída pra gente. A gente veio pro jogo hoje sabendo da dificuldade, mas a gente veio com o objetivo de vencer, com um plano de jogo para poder vencer o Bahia aqui. Infelizmente as coisas não aconteceram da forma como a gente esperava. Acho que nesse momento a gente não tem muito o que falar, é continuar trabalhando. A gente tem trabalhado muito para poder mudar essa situação, para poder sair dessa situação. Então agora é aceitar as críticas, saber escutar as críticas, porque a gente sabe que a gente está no momento ruim, no momento difícil, mas que a gente tem condições de poder mudar essa situação. A gente ainda tem 3 jogos pela frente, então é continuar acreditando no trabalho, continuar trabalhando para poder mudar essa situação, esse cenário o mais rápido possível. Não tem conforto no Vasco com 5 derrotas, Lineker. E o Pedrinho gosta muito de mim, mas se o dia que ele tivesse que me demitir, ele teria que me demitir. Mas eu não acho que é essa a questão. Você sabe que o time tinha uma projeção, que o time conseguiu feitos importantes nesse período que eu estou aqui. A gente teve momentos brilhantes, assim, meio que de subir e descer, a vitória do Santos, a classificação do Botafogo, essa série de 12 jogos praticamente com uma derrota no meio e jogando de uma maneira tal que a gente deu muita esperança para o torcedor e o torcedor tem esperança também. Nós estamos na semifinal da Copa do Brasil. E não tem muito sentido, e não é por conta de mim, não é por causa do Pedrinho, você especular assim, demissão, porque foi assim, praticamente 14 dias para que aconteceram esses 5 jogos. Então você não pode, esse é o mal do futebol brasileiro. Então uma coisa que era fantástica em 14 dias, que tipo de administração seria essa? Que alguns clubes fazem isso e erram muito, né? Você tem que demitir se o cara não confia, se o cara acha que não vai prosseguir, se acha que é ruim. Se você vê as coisas importantes que o Vasco tem, o Ryan, o crescimento do Ryan, de um monte de jogador do Barros, de muita gente, do Paulo Henrique foi para a seleção, os colombianos chegaram aqui, estavam fora da seleção, voltaram para a seleção, o Puma continua sendo convocado, então tem um monte de coisa boa nesse período. Nós tivemos 14, 15 dias e futebol é assim mesmo. Se você não aproveita, a gente tinha que ter aproveitado melhor o momento que assim se apresentou para a gente. Hoje não faltou vontade, não faltou ânimo, mas não faltou concentração também. Mas contra o Juventude faltou contra o São Paulo, faltou contra o Botafogo. Então agora o time vai reaprendendo. Quando eu falei uma vez numa entrevista aqui que o Vasco aprendendo a ser grande, não é o Vasco instituição. O Vasco é gigantíssimo, um dos maiores times do mundo. Vou comparar o Vasco com o Manchester United, que lá em 2000 fizeram semifinal de campeonato mundial, e o Manchester United, esse período para cá, passa por um período parecido com o Vasco. E eu estou fazendo um recorte histórico aí dos 25 anos para cá. Mas nem era disso que eu estava falando. Eu estava falando desse Vasco, que eu sou o time que eu dirijo, eu me incluindo, e os jogadores, esses jogadores que precisam aprender a ser grande do tamanho do Vasco. A gente não pode colocar a torcida e alimentar a torcida de esperança, uma torcida tão sofrida, a gente agora não vai. Agora não vai. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ser mais contundente. E isso é aprender a ser grande. Do jeito que a torcida é. A torcida é imensa. O Vasco vai ser gigante sempre. É um dos maiores times do mundo. Só que o time tem que aprender a ser grande. Quando eu fiz aquilo, esse time precisa aprender a ser grande. Em relação às outras coisas de vestiário, isso é bobagem. Você sabe que é bobagem. Sabe da minha relação? Como é que ia ter um vestiário? Quem quer rachar o vestiário? O Léo Jardim? O Ryan? O Veguete? O Felipe Coutinho? Todo mundo melhorou. O Felipe Coutinho, outra coisa, o Felipe Coutinho não jogava partidas sequenciais. Acho que ele já é agora, nessa temporada. Provavelmente é a temporada da carreira dele que ele fez mais partidas, e partidas consecutivas, treinamentos consecutivos. Então tem um monte de coisa boa nisso. O que tem de muito ruim, esse recorte de 5 jogos, ele é muito pesado, muito ruim. E é uma tristeza muito grande. Eu quero vir aqui comemorar a vitória, falar vitória Vascão, assim que for possível. Então assim, eu agradeço a tua pergunta, foi até bom, a tua pergunta foi muito boa, para eu poder esclarecer as coisas.